Olá, cursista! Estamos iniciando a primeira semana da nossa disciplina e antes de tratarmos dos conceitos, pressupostos, modelos e ferramentas da administração estratégica, precisamos conhecer alguns conceitos básicos e a lógica da estratégia em si. Bom, então o que é estratégia? A palavra estratégia é derivada do termo grego strategos, que de uma maneira bem ampla significa a arte do general, que visualiza o todo em comandar o seu exército. A mentalidade estratégica existe desde a pré-história, tendo surgido da necessidade de realizar objetivos, como conseguir alimento, por exemplo, em situações de concorrência ou em um ambiente hostil. Muito utilizada nos estudos militares, nesse ambiente a estratégia é concebida pelo general, a partir de um objetivo a ser alcançado, e é desdobrada num plano de ações ofensivas e defensivas a fim de garantir a vitória sobre o inimigo. No meio empresarial, a estratégia é frequentemente concebida como a definição dos meios que garantirão a realização dos objetivos da organização e o seu sucesso. Embora seja uma palavra muito utilizada entre empreendedores e gestores das mais diferentes organizações, não existe uma única definição universalmente aceita para estratégia. Na verdade, há bastante divergência tanto em relação a como se concebe uma estratégia, quanto em relação ao seu conteúdo e aos resultados esperados. Mesmo que decisões estratégicas sempre tenham sido tomadas por empresários, empreendedores e gestores, a adaptação dessa terminologia ao mundo dos negócios só ocorreu realmente a partir da segunda Revolução Industrial, notadamente no século XX, com o grande aumento do tamanho, alcance e competitividade entre as indústrias, o que se refletiu em diversos estudos sobre o tema, que sofreu influência tanto da prática gerencial quanto de áreas como economia, sociologia, psicologia e engenharia. Bom, vamos conhecer agora alguns desses estudos e as suas influências nas atuais concepções de estratégia. Um dos primeiros estudos que contribuíram para a inserção da estratégia na prática gerencial foi o de Chandler. Após uma investigação histórica realizada sobre as mudanças estruturais de 4 grandes empresas, Chandler concluiu que a estratégia define a estrutura organizacional. Segundo ele, diferentes ambientes levam as empresas a adotarem novas estratégias e novas estratégias exigem diferentes estruturas organizacionais. Em 1965, o livro de Igor Ansoff marcou o início do que se convencionou chamar de planejamento estratégico. De acordo com Ansoff, estratégia é a definição do negócio da empresa em termos de produto e mercado, os objetivos financeiro-contábeis que ela pretende atingir e os passos que serão dados para atingir esses objetivos. O autor propôs uma metodologia formal e detalhada de análise e tomada de decisões, decompostas em etapas, que passa por um forte controle financeiro e contábil e visa maximizar o lucro. Também em 1965, uma equipe de professores de Harvard publicou um livro no qual afirmavam que a estratégia consiste na adequação entre as competências únicas de uma empresa e as exigências competitivas do setor em que ela se encontra inserida. Sendo o conceito central desse trabalho a noção de adequação entre competências organizacionais e as características setoriais, o desafio do estrategista consistia, então, em escolher ou criar um contexto ambiental em que as competências ou recursos da empresa pudessem produzir uma vantagem competitiva. Embora houvesse divergência entre esses estudos, todos eles partiam de uma visão racional e prescritiva da estratégia e estavam basicamente voltados para a prática gerencial. O propósito essencial era avaliar o ambiente da empresa, prever o futuro da organização e do negócio e ajustar adequadamente as estruturas e os recursos internos. As expectativas aumentaram com a aplicação da tecnologia da informação e pelos exemplos dos sistemas de planejamento criados pelos governos nacionais. Então a gente aqui observa que planejamento passa a ser algo discutido e trabalhado também pelos governos nacionais e não só por exércitos. Bom, no final da década de 70,
Começaram a surgir críticas a esses modelos mecanicistas e voltados para finanças, difíceis de serem aplicados na prática e que muitas vezes não conseguiam refletir a realidade dos ambientes de negócios e da própria organização. Nessa época, começaram a surgir estudos sobre estratégia como produtos de processos incrementais, adaptativos e emergentes, ou seja, não necessariamente planejados. Já na década de 80, com a globalização e o crescimento dos mercados e de novas formas de concorrência, o foco passou a ser na obtenção de vantagens competitivas sustentáveis. As proposições de Porter surgiram nessa época. Esse autor enfatizou a importância das próprias estratégias e não apenas do processo de desenvolver estratégias, dando foco ao conteúdo. Segundo Porter, a estratégia deve ser claramente deliberada, ou seja, planejada, e colocar a organização em posição de obter vantagem competitiva, o que significa desenvolver um conjunto de atividades específicas que a torne melhor do que as empresas dos concorrentes. Para isso, ele propôs uma metodologia de análise das relações competitivas setoriais e as resultantes escolhas entre estratégias de liderança em custos ou estratégias de diferenciação. Em 1985, Mintzberg e Waters publicaram um artigo que fazia uma crítica a esse processo racional estabelecido nos modelos de planejamento estratégico proposto por Ansoff e de posicionamento estratégico proposto por Porter, que tratam a estratégia somente como um plano a ser realizado lá no futuro. Segundo eles, existiam dois tipos básicos de estratégias: as deliberadas, que foram planejadas e realizadas da forma como foram pretendidas, e as emergentes, não planejadas, mas ainda assim realizadas, apesar ou na ausência de intenções. Os autores ressaltam que dificilmente uma estratégia pode ser descrita como totalmente deliberada, ou seja, totalmente planejada, ou totalmente emergente, já que nenhum ambiente é completamente previsível ou controlável que permita o planejamento e execução total das estratégias, assim como também não é possível ter consistência nas ações sem que haja intenção na tomada de decisões. Em outro trabalho do Mintzberg, o autor apresenta 5 definições de estratégia, conhecidas como 5 P's da estratégia. De acordo com ele, a estratégia pode ser definida como planos ou intenções conscientes de um determinado curso de ação, como pretexto ou manobra para ludibriar os concorrentes, como padrão de comportamento ao longo do tempo, como posição em determinados mercados ou como perspectiva ou visão coletiva da organização. Diversos outros autores conceituaram estratégia e propuseram modelos e ferramentas para a concepção de estratégias. Fica então uma pergunta: já que esse é um assunto de grande interesse no mundo organizacional, para que serve, na verdade, a estratégia? Basicamente, a estratégia dá um rumo, fixa a direção e é uma fonte de coerência interna. Ela também concentra os esforços e proporciona alinhamento entre as áreas funcionais da organização, como marketing, finanças, gestão de pessoas, operações, gestão de informação. A estratégia também define a organização. Ela serve de meio prático para entendê-la e diferenciá-la das outras. Um papel importante da estratégia é que ela resolve as grandes questões para que as pessoas possam cuidar dos pequenos detalhes, voltar-se para os clientes ou usuários e atendê-los da melhor forma, ao invés de ficar debatendo diariamente em que mercado nós vamos atuar ou o que deve ser feito. Fundamental que você saiba que as estratégias não podem ser resultantes de escolhas aleatórias. Elas devem ser harmônicas e se reforçarem continuamente para que os objetivos, que também devem estar claros e bem definidos, possam gerar um direcionamento para a organização. E isso, gente, independe da estratégia ser deliberada ou emergente. É sempre fundamental que se tenha um objetivo bem definido e bem claro. Mas é importante saber também que tudo que se faz
está baseado em uma estratégia que foi concebida a partir de um determinado contexto que é sempre mutante. Assim, vale destacar que, apesar do conceito de estratégia estar baseado em estabilidade, ou seja, expectativas específicas, objetivos, direcionamentos, grande parte da ação estratégica baseia-se na mudança, ou seja, em promover mudanças que possibilitam o alcance dos resultados pretendidos pelas organizações. Resumindo então, estratégia é basicamente um conjunto de escolhas, o que vai ser feito e o que não vai ser feito para alcançar os objetivos da organização. Agora que você leu os textos e assistiu a esse vídeo, procure refletir sobre os diversos conceitos de estratégia e a sua aplicabilidade nas organizações, sobretudo nas organizações públicas. Não deixe de fazer a atividade proposta e de acessar o seu tutor ou tutora sempre que tiver dúvidas. No mais, bons estudos!